Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Gente Gestão, uma iniciativa do Hub de Educação Corporativa por Nacélio Maia, que, pasme, hoje é o nosso entrevistado aqui. Por que, Vlad, que ele é o nosso entrevistado? Porque ele será o host daqui para frente e nada mais justo que você conhecer um pouquinho mais do ser humano que vai conduzir todos esses papos por aqui. Nacélio Maia é um especialista em gestão estratégica com ênfase nas áreas de liderança, planejamento, negócios e desenvolvimento de gente. É ex-diretor do Apvida por 10 anos, um dos fundadores da Afix Administradora, uma das maiores empresas do segmento no Brasil, falando de saúde suplementar. Ele que é consultor empresarial, conselheiro administrativo e palestrante. Mas eu queria fazer uma pergunta para ele. Quem é Nacélio Maia, sem dizer o que você faz? É muita coisa isso aí que eu leio, cara. Mas o que eu sou mesmo é um apaixonado por gente, por pessoas, devotado apaixonadamente pela minha família, minha galeguinha, meus 4 filhos, Rafaela, Mateus, Tiago e Lucas, e também, assim, uma pessoa muitíssimo apaixonada pelo desenvolvimento de gente. E eu acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui, Vladson, e vai ficar nítido, vai ficar claro que a razão de existir desse espaço, desse ambiente, desse hub, é por conta dessa paixão. Uma dessas paixões voltadas para o ser humano me arremete a uma característica que é muito forte sua. Você é alguém que eu diria que é faminto por justiça, por equidade. Isso te define? Sim, sim. Que é o que nos cabe, né? Não há nenhum justo, não há nenhum plenamente bom. O que nos cabe é termos a fome e a sede de justiça na busca por equidade. Respeito básico uns pelos outros, em todos os ambientes da vida, em todos os momentos, nas nossas relações, respeito básico uns pelos outros. Uma das questões que eu sempre busco, até por questões naturais, eu diria, é me manter atualizado, entender o que está acontecendo. O Nacélio Maia tem uma característica sobre buscar essas coisas de se manter atualizado de um jeito muito curioso, tendo visto que seu dia é um dia bem repleto. Onde você busca inspiração? Onde você se informa? Vladson, eu tenho muitas fontes, né? Eu sou um estudioso desde sempre para sempre. Eu entendo que a gente vai completar aí 100, 150, 200 anos de idade precisando aprender, porque quando a gente entende que sabe tudo, a gente começou a morrer profissionalmente ali, e para a vida também. Então eu estou sempre estudando, participando de fóruns, conversando com profissionais do segmento, participando de masterminds, estudando, lendo principalmente, né? É uma das paixões, a leitura. E cada livro que a gente lê é uma vida, uma história, um conteúdo, e cada livro pode ser transformado em novas fontes de ensino. E assim, as minhas fontes são muitas. A principal delas é a conversa. Tem uma coisa que eu admiro, lhe conhecendo de perto, e isso para mim é sempre muito valioso, eu diria, né? O Nacélio está sempre pronto a ensinar algo. Parece que é uma natureza do Nacélio, por questões de empatia, de vivência, de repertório, mas você não abre mão de aprender. Eu acho isso de uma nobreza do tamanho de um avião aí. Assim, dentro do nosso compromisso de liderar times, de liderar pessoas, de liderar equipes, a gente estabelece alguns pilares. Talvez o pilar de origem seja a liderança pelo exemplo. Mas o pilar seguinte é desenvolver os recursos. Sim. Tem um terceiro pilar também, que é oferecer uma linha estratégica, um plano estratégico, um trilho estratégico, caminhos. Para quê? Para que, liderando pelo exemplo, a gente pode mostrar como fazer. Desenvolvendo, a gente mostra como, porquê, a forma correta de fazer as coisas. E oferecendo um caminho estratégico, a gente aponta um caminho a ser buscado. E dessa forma eu me habilito a cobrar, porque a cobrança é natural, né? Então, assim, a cobrança pelas entregas é algo extremamente saudável
porque, digamos, remete ao compromisso e ao comprometimento com o resultado, que é o desaguar de todas essas coisas. Então, assim, dentro dos pilares da liderança que regem a minha vida, um dos principais é desenvolver os recursos. Então, aonde você me vê, em qualquer lugar que eu estiver, seja dentro de um projeto empresarial ou na condição de executivo, como eu fui a minha vida toda, você vai sempre me ver desenvolvendo os recursos, desenvolvendo as pessoas, agregando esse valor do conhecimento para que haja excelência, né, nas entregas, no resultado do que esse time realiza e para que os processos sejam facilitados. Então, assim, educação é tudo para mim, sempre foi, sempre vai ser, e eu fico muito feliz porque eu encontro muitas pessoas que participaram de equipes dirigidas por mim que me chamam de mestre aí na rua. Então eu amo ser chamado de mestre porque talvez dentre as virtudes que eu abracei ao longo da vida, uma das principais, se não a principal, é ensinar. E aprender para ensinar, como um democrata do conhecimento. Então, assim, eu não tenho essa coisa de reter conhecimento. Tudo aquilo que é uma fonte nova, de um conhecimento novo, ele tem que ser compartilhado. Então, eu estou sempre a fim de estar compartilhando, democratizando esse conhecimento, proliferando esse conhecimento, porque em algum lugar ele vai encontrar um acolhimento legal e vai produzir coisa boa. Você falou, é fácil perceber que gente é o seu respirar. Esse processo de capacitar as pessoas e se capacitar acaba gerando uma metodologia, uma importância para aquilo que é assunto para você, é relevante. Então, a gestão para você não é uma opção. Eu gerencio, inclusive, esse saber, esses recursos, como você bem trouxe. Então, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho mais sobre a junção desses dois negócios aqui. O que é, na essência, esse momento aqui do Gente Gestão? Como a gente já falou no início, você começou falando disso, desenvolver pessoas é uma paixão. E eu sempre começo todas as coisas trabalhando muito a questão da competência. A competência é um tema muito valioso para mim, muito importante, eu diria que indispensável. Já participei de fóruns, de estudos, nós já construímos know-how em cima do estudo da competência. E quando a gente estuda competência, a gente descobre que não tem como definir competência numa única frase. A gente precisa entender as dimensões da competência. Academicamente já tem algumas definições, mas dentro daquilo que a gente mergulhou e descobriu, competência é algo que a gente pode definir a partir dessas dimensões. Por exemplo, a dimensão técnica. A dimensão técnica é você conhecer tudo da sua atividade, do seu negócio, né, da sua área de responsabilidade, né, daquilo que você foi contratado para fazer, das entregas que você tem que realizar. Então você tem que dominar os mecanismos de gestão, os métodos, você tem que dominar, por exemplo, as ferramentas, você tem que dominar, tem que ter um conhecimento, então você tem que ser tecnicamente competente. Mas tem uma outra dimensão, que é a dimensão interpessoal, relacional da competência. Então a gente precisa saber, digamos, interagir com o outro de uma forma hábil, leve, eficaz, eficiente, inteligente. E para isso nós precisamos aprender a sermos relacionalmente competentes, para desenvolver carisma, respeito básico às pessoas, a assertividade na comunicação, você fala, as pessoas entendem, e desenvolver, por exemplo, um clima e um ambiente de absoluta transparência, que as pessoas fiquem muito seguras e tranquilas com relação àquilo que elas precisam fazer, sabendo que tem alguém do lado que vai apoiar, vai estimular. Mas a gente precisa ser também estrategicamente competente, saber construir caminhos para chegar nos resultados. Porque só tecnicamente ou relacionalmente, se eu não souber criar, digamos assim, estabelecer uma visão, onde eu quero chegar, pensar em objetivos, materializar esses objetivos em metas, a gente também vai ter dificuldade, vai chegar parcialmente ou nem vai chegar. E por fim, algo que se fala muito pouco, Vladson, como uma dimensão da competência, que é a dimensão ética
da competência. A ética é uma competência. E nós precisamos ser eticamente competentes, absolutamente transparentes, respeitarmos as regras de compliance dos nossos negócios, transparência, as pessoas olharem para você e verem a sua alma. E não se perde nada com isso, a despeito de alguns acharem que se perde. Mas eu tenho tanta convicção disso que eu não tenho nenhum medo, né, de me permitir. E o eticamente competente é você, por exemplo, fazer a coisa correta, certa e íntegra quando ninguém está te observando. Quando ninguém está te observando. Então, quando você alia essas dimensões, você tem um ser plenamente competente. E eu foco toda a atividade enquanto um líder empresarial, enquanto líder de equipes, para desenvolver os recursos dentro dessas dimensões, para que a gente possa ter as pessoas realizando o melhor daquilo que elas podem fazer para o melhor, né, para as organizações e para as empresas, que acaba refletindo no melhor também para aquele que é alvo da ação de toda empresa, que é a figura, a sua majestade, o cliente, né, o consumidor, o comprador. Então, assim, essa é uma ótica, né, essa é uma visão, é um jeito de exercer o meu papel enquanto líder, né, ou como empresário, ou como executivo, sempre desenvolvendo e sempre potencializando as virtudes e as competências do time. Se eu tentasse, talvez, estratificar um pouquinho a história de Nacélio Maia, um dos pontos de relevância seria a estada no Apvida. Conta um pouquinho para a gente se essa é talvez um destampar do ponto de vista do Nacélio executivo, porque foram muitas as vivências nesse segmento, né, como executivo. O Apvida foi um ápice nesse momento aí da vida? Vladson, eu considero que sim, mesmo antes eu já atuar como executivo e depois também, mas o Apvida foi, porque a gente participou desde o comecinho, né, ou seja, da estruturação, da montagem dos times, da contratação das pessoas, da estruturação filosófica, estratégica da área comercial da empresa. Você foi um dos primeiros diretores. Sim, foi o primeiro diretor comercial mesmo assim, com a veia da profissionalização da companhia. E entendo que dei uma parcela de contribuição, né? Ou seja, muitas pessoas que estão até hoje lá foram contratadas por mim, e certamente para mim foi também um grande presente, porque o Apvida é um mundo eclético, é uma, digamos assim, é uma polivalência de possibilidades, de modelos. É uma empresa que foi construindo o know-how a partir do que as coisas iam acontecendo. Era um projeto novo. Na verdade, era um hospital de referência na nossa cidade, um hospital grife da nossa cidade. Tanto que quando vinha um presidente da República visitar o Ceará, era reservado uma ala importante do Hospital Antônio Prudente para digamos assim, alguma necessidade. E esse hospital, de uma hora para outra, se viu na contingência de ter que montar um plano, uma operadora de saúde para manter a viabilidade do hospital. E isso se transforma num projeto muito além do que eu inicialmente planejado, idealizado na mente do seu fundador, que é uma mente brilhante, Dr. Cândido Pinheiro. E hoje nós vemos uma Apvida como sendo, por exemplo, a maior rede própria de recursos médico-hospitalares do mundo. Uma rede que tem quase 100 hospitais. E eu tive assim, esse privilégio, essa honra e essa alegria de participar bem no início desse projeto, mas nunca me desliguei dele, mesmo atuando em outras companhias, em outras empresas. Mas assim, de uma forma ou de outra, a gente sempre esteve ali, né, fazendo alguma coisa, participando de algum projeto em parceria. E até os dias atuais, assim, esse cordão umbilical não foi completamente, digamos, separado, né? Separado. E eu entendo que sim, foi a grande experiência. Foram 10 anos de uma riqueza muito grande do ponto de vista de aprendizado, de ensino, né, de conquistas, de celebração de grandes resultados.
né, da alegria de ver um projeto se multiplicando, dobrando de tamanho a cada período, e principalmente por olhar para esse projeto hoje e ver no gigantismo, né, desse projeto extraordinário, que eu acho legal porque nunca perdeu a característica de um projeto. É uma empresa que está sempre se reinventando, criando coisas novas o tempo todo. É uma empresa que desenvolve know-how, é uma empresa que criou a sua própria inovação, sua própria tecnologia. É uma empresa que foi inventando, foi criando coisas importantes, né? Quando nem se falava em telemedicina, o Apvida já praticava isso com todos os cuidados. Quando ninguém falava, por exemplo, em reconhecimento digital, o Apvida já usava digital para identificar o cliente. Sim. E assim, sim, certamente foi uma experiência. Tem um pioneirismo aí. Tem, foi muito marcante na minha vida profissional. Muito marcante. Aprendi muito. No Apvida, você chegou, a criança já tinha nascido há uns 6 meses, assim, aproximadamente. Por aí. Né? Mas a empresa foi fundada em julho e eu cheguei em janeiro do ano seguinte. Você chegou, a criança não estava andando ainda, não. Ainda estava de colo. Mas na Afix você participou da gestação do negócio. Foi desde o primeiro segundo mesmo, né? Como é montar uma administradora da envergadura que a Afix hoje tem? Qual é a sensação? Esse foi um projeto extraordinário também. E toda a minha admiração pelo fundador principal e CEO da companhia desde sempre até hoje, Pedro Rezende. Pedro era um executivo da Aon. E a Aon é uma das maiores, se não a maior, corretora de benefícios do mundo, né? Patrocinou o Manchester United, da Inglaterra. É um gigante. E a Aon desistiu desse canal, né, coletivo por adesão, desistiu de ser uma administradora de benefícios trabalhando dentro do mundo regulado da Agência Nacional de Saúde. E o Pedro decidiu permanecer e perguntou se a gente permanecia junto, a gente trabalhava junto nessa viabilização dos negócios da Aon no Norte-Nordeste. Falei, claro que sim. E aí apresentei ao Pedro o Magno, né, diretor, fundador da Salutes, que tinha uma administradora, mas que a gente percebia que não tinha grande interesse de potencializar esse negócio. Fizemos a aproximação, houve uma compra, né, da empresa e surgiu a Afix. O primeiro escritório da Afix foi uma sala do Hotel Luzeiros, aqui na beira-mar de Fortaleza, enquanto a sede ficava pronta, aqui na Aldeota, aqui no bairro de Fortaleza da Aldeota. E depois a empresa se transfere para São Paulo como sede, como matriz, e os mercados vão sendo abertos, mas o fato mais marcante, que gera alegria e orgulho por ter participado, foi ver uma empresa dobrar de tamanho a cada ano. 10 mil clientes no primeiro ano, 20 mil no segundo, 40 no terceiro, 80 no quarto, e no meio de uma, digamos assim, de uma ambiência de crise. Por 2014, 2015, o Brasil viveu momentos bem difíceis, né? Ainda o governo Dilma Rousseff e tal, foram períodos bem complicados para a economia, mas mesmo assim essa empresa se multiplicou. E hoje ela está aí no pódio, está entre as 3 maiores do país, eu não sei exatamente qual a posição atual, mas foi é um case na minha vida profissional que me orgulha, que me alegra, e onde eu aprendi muito, também dei uma parcela de contribuição bem importante. Tem um clássico da literatura empresarial, que é do Jim Collins, que fala de empresas feitas para vencer, empresas feitas para durar. Ele tem esses livros, sei lá, acho que 30 anos que eles devem existir por aí. Um pouquinho menos, mas por aí. Né? Mas já é um negócio gigantesco. Eu li há muitos anos esse negócio, e quando eu hoje, né, relendo as minhas próprias, eu diria que as minhas experiências passadas, é impressionante como a ótica muda, mas o conceito permanece o mesmo. Assim, pessoas que têm essa verve de fazer a empresa durar, eu diria que ela tem características que são muito repetidas no decorrer das eras. Não importa se aconteceu há 20, 30 anos, mas parece que elas têm mais ou menos esse mesmo modus operandi. O Nacélio é um cara que tem essa coisa do
do Empresas Bem-Sucedidas. Você já passou por várias dessas empresas, mas agora a gente citou duas que são famosas. Tem algum exemplo de empresa que o Nacélio participou, construiu e que ela é duradoura, é uma empresa bem-sucedida e não está no hype da fama, assim? Tem dois cases aí que eu acho que vale a pena. O primeiro eu fui diretor executivo, CEO de uma companhia de odontologia, e ela estava no momento assim precisando ser profissionalizada, precisando qualificar a carteira de clientes e especialmente crescer numa velocidade mais rápida, chamada Dental Vida. E a gente teve o privilégio de liderar aquele time e em pouco mais de 2 anos a gente transformou essa empresa naquilo que a gente havia planejado, só que o Apvida comprou essa empresa. E eu mais uma vez vim para um terceiro tempo, um terceiro estágio, atuando por um período pequeno só de transição mesmo, da empresa comprada para a empresa que comprou. E para mim foi um grande case, principalmente quando eu disputei, digamos assim, um contrato gigantesco com a empresa de energia do Maranhão, na época, né, para vender através da conta de energia. E eu disputei com 5 gigantes e na condição de uma empresa absolutamente desconhecida, sem a devida estruturação necessária para um negócio daquele porte. Depois de 9 meses de uma negociação intensa, nós saímos vitoriosos desse embate. Ou seja, disputando aí com as 5 maiores empresas do segmento no país. Esse é um case também que me alegra muito. E um outro nós montamos uma corretora de seguros, de benefícios, aqui em Fortaleza, que tem a sua sede hoje em São Paulo, e eu e mais 3 sócios. Hoje eu já, digamos assim, realizei, né, a minha participação na empresa, mas é uma empresa gigantesca, uma corretora muito grande, talvez uma das maiores do Norte-Nordeste, que é a INC. Na época ela era a Invenco, era uma empresa SA, inclusive, Invenco SA, e a gente atuou muito na viabilização de soluções no segmento de saúde suplementar para empresas, para, digamos assim, nas convenções coletivas entre os sindicatos patronais e os sindicatos laborais, colocar a solução de saúde, odontologia, seguros, né, como benefícios disponíveis nesses contratos, nesses acordos coletivos, e a empresa se agigantou, aí, chegando a mais de 100 mil clientes, no intervalo aí de 4, 5 anos. Então, assim, são projetos que me alegram, que me animam, mas que especialmente me ensinam muito. Né? Porque ali a gente teve perrengue, a gente tem dores, a gente tem quedas, nós temos momentos difíceis, algumas derrotas de batalhas, mas sempre focando em vencer a guerra. E eu até costumo dizer que a gente não aprende nos erros, a gente aprende na pedagogia da solução. A gente aprende quando a gente encontra os caminhos para resolver as dores que vão acontecendo no decorrer da jornada. E por conta de muitas dores, também tem muitos aprendizados. Né? E talvez sejam as grandes lições que a gente extrai de tudo isso. Não é um projeto de conquista, digamos assim, ascendente o tempo todo. Tem os vales, né? Tem os picos e tem os vales. Mas assim, o mais importante é a gente encontrar as saídas e as soluções nos vales, porque além de catapultar, de potencializar a empresa, o negócio, os próprios resultados, aquilo ali ensina de uma forma definitiva. São as lições mais preciosas, são aquelas que são extraídas das dores, do caos, do problema, daqueles momentos que você não sabe no primeiro instante nem como sair deles. Né? Mas quando você encontra o caminho da solução, fica esse aprendizado definitivo. Né? Então, e esse aprendizado potencializa negócios depois à frente. Né? Então, assim, essa vida profissional aí. O tempo que eu passei em São Paulo também, morei 6 anos em São Paulo, de 2000 a 2006, e eu fui diretor executivo de uma das maiores empresas do segmento óptico. Por conta desse projeto extraordinário, 2 coisas aconteceram comigo que foram muito ricos. Segundo, eu falei para 10 mil pessoas no intervalo de aproximadamente 1 ano e meio.
ao redor do Brasil. Não existe um espaço nesse país que eu não tenha ido desenvolvendo profissionais do segmento óptico, sem conhecer muito a ótica. Eu fui para dentro do ambiente para aprender, para desenvolver o know-how e para ensinar. E deu muito certo. Falei para mais de 10 mil pessoas em menos de 2 anos. E tive o privilégio de conhecer a China, né, para produzir produtos a partir do entendimento do que o mercado nacional precisava. Então foram experiências muito marcantes. E eu acho que eu não vou encontrar isso em nenhum livro de administração, de ensino acadêmico. São experiências que só a vida prática e o mundo corporate pode trazer para a vida da gente. Dentro das tuas muitas virtudes, eu diria que são inúmeras de verdade, tem uma que eu acho nobre no nível que é replicável para qualquer pessoa que diz eu quero isso para a minha vida, que é uma resiliência fora da curva. O Nacélio tem esse entusiasmo de começo e recomeço como pouquíssimas pessoas que eu conheço. Eu sei bem do que eu estou falando porque eu vivo isso com você. Fala pra gente um pouquinho sobre os atuais filhos aí. Fala de Whey, fala de AportSeg. Conta pra gente o que é essa iniciativa com base histórica aí, por que aconteceu, por que hoje você enveredou nesse segmento. É uma pergunta interessante, Vlad. Te agradeço por essa pergunta. Porque, por exemplo, o case atual não é um case bem sucedido. É um case em construção. E que eu não sei se é em decorrência da pandemia, que a gente acaba de sair, mas está demorando além do que eu imaginava que fosse o normal. Em alguns momentos a gente até se percebe meio que, puxa vida, será que eu estou dando voltas? Será que eu estou patinando? Ou será que eu não apliquei aqui a estratégia correta? Mas a gente vive hoje um projeto de 2 empresas. Uma é um hub de soluções corporativas, que é a Whey Digital, todas as soluções que uma empresa precisa na área de serviços, né? E a outra é a AportSeg, que é uma corretora de seguros, na área de saúde, na área de seguros. E um dos grandes motivadores é que o time é um time muito jovem, um time muito novo, pessoas muito no começo das suas carreiras profissionais, e uma das grandes motivações foi repassar para esse grupo de colaboradores tudo que a gente pudesse passar de uma forma mais, digamos, sem vícios, de uma forma mais pura, né, para que a gente pudesse testar um modelo de gestão, começando praticamente do zero, aquilo que a gente quer colocar em prática, mas a gente já começa a perceber os primeiros movimentos de êxito, mas ainda é um projeto que a gente já estamos indo aí para 2 anos e meio, começou dentro da pandemia, praticamente dentro da pandemia, está indo para o 3º ano, vamos colocar assim, 2 anos e meio, 3 anos, e a gente não, digamos, chegou no nível de maturidade que nós entendemos que é o ideal para que a gente possa, digamos, pensar no estágio seguinte. Pensar em subir o sarrafo e ir para um outro patamar. Não deu ainda, mas você falou de um termo, você falou de resiliência. Pois é, e a resiliência eu acho que é uma das virtudes que eu me autodefino. Gosto de empreender, gosto de iniciar negócios a partir de uma visão encantadora, de uma visão inspiradora, e essa é uma das visões encantadoras e inspiradoras. Eu e meu sócio, na origem, médico, cirurgião, não tem muito a ver com segmento especificamente, Dr. Mário Barreto, temos o sonho de potencializar, de viabilizar isso e de transformar essas 2 companhias, essas 2 empresas, em empresas relevantes nesse segmento. Então, assim, a Whey Digital ela veio para ser um braço digital dentro do segmento de serviços, como um hub, disponibilizando qualquer tipo de serviços na área corporate para todas as empresas de todos os portes. Saúde, odontologia, seguros, crédito consignado, folha de pagamento, banco digital, o que uma empresa precisar nessa área, benefícios na área de alimentação, refeição, combustível,
Essa empresa ela tem dentro desse hub, já que estamos falando de um hub de conhecimento, é um hub de serviços que disponibiliza para as empresas a oferta dos serviços acompanhada da assessoria de implantar, de oferecer as melhores soluções alternativas. A Portseg é uma corretora de seguros como qualquer outra, né, com ênfase muito forte na área de saúde, mas as duas ainda estão, digamos assim, sabe aquele filho que você precisa dar uma vitamina tá na torcida, né? Você precisa dar uma vitamina, né? Dar uma vitamina diferente para ele. Sim. Ele está aí alguns centímetros abaixo da estatura que poderia estar, mas assim, o nível de crença é o mesmo, a resiliência é inabalável e a nossa convicção de que será mais um projeto bem sucedido, nós não temos nenhuma dúvida disso. Você falou sobre visão encantadora e ela beira o romantismo do otimista. Beira. Né? Mas tem uma coisa que me encanta quando você fala, é porque você tem esse otimismo instalado, você tem essa característica sim da visão encantadora, mas você é um estudioso do mercado, você é um estudioso da economia, você se importa com o que está acontecendo para além dos muros da corretora. Como é hoje que você vê, do ponto de vista mais global, falando de economia como talvez de maneira um pouco mais ampla, como é que você vê a nossa economia atualmente? Sim, Vladson, o Brasil é um país de um potencial, eu diria até que inimaginável, talvez o termo que melhor cabe aqui. Mas a gente sai de uma pandemia e entra numa guerra, né? A Rússia invade a Ucrânia, e isso começa a mexer com a ansiedade mundial, com os mercados, principalmente com os mercados que envolvem o agronegócio, os preços começam a subir, a inflação aumenta. Até hoje a inflação americana não chegou nos níveis, nos padrões normais, e na sequência aí você já engata um conflito lá no Oriente Médio também que mexe com a ansiedade mundial. E o Brasil é um país assim que ele saiu de um período dramático, e eu considero o maior problema do país, não é nem, digamos, no aspecto econômico, é no aspecto político. Porque a gente percebe que a vontade política ainda não é muito honesta para fazer aquilo que é possível, viável e necessário para que esse país seja tudo aquilo que ele pode ser. Agora, enquanto isso não acontece, a gente não pode cruzar os braços, nem viver de expectativa e nem ficar esperando. A gente tem que fazer as coisas acontecerem. Bom, eu celebro, por exemplo, esse pensamento que desaguou numa reforma tributária, que vai demorar aí alguns bons anos para frente, mas que já é uma realidade de validação no Congresso Nacional. Acho que isso moderniza um pouco, a despeito das imperfeições que ainda tem, mas já é um salto, a gente entra, digamos assim, naquilo que o mundo moderno, as grandes democracias já vivem, já praticam. Aí tem problemas de alíquotas, tem problemas, por exemplo, de o tamanho o impacto percentual no primeiro momento, mas já é um passo adiante, é um passo importante. Mas, assim, eu tenho uma convicção que se a política quisesse, a economia responderia. Quando há uma honestidade de propósito e a vontade de fazer as coisas, o ambiente complexo, caótico, difícil é o que menos importa, porque as condições estão todas aí. Então, o Brasil é, por exemplo, um polo para o agronegócio extraordinário. Nós estamos falando de um mercado gigantesco, né? O Brasil, por exemplo, tem segmentos muito maduros, o segmento bancário brasileiro é muito maduro, o segmento de serviços no Brasil é muito maduro. Nós temos aí uma condição de agregar muito valor na escala produtiva, por exemplo, de minério de ferro, na área de energia. Então, assim, o ambiente está muito pronto para o Brasil ser tudo aquilo que ele sempre foi tido como potencial. É um país emergente, é um país em potencial.
E eu diria o seguinte, a gente só não tem uma qualidade de vida do Brasil, pelo menos igual aos nossos patrícios portugueses, por causa da política. E aí é onde eu, às vezes, não entendo, porque no dia que nós formos um país com consciência política, para cobrar isso de uma forma definitiva, como cidadãos que exercem o seu direito universal ao sufrágio, ao voto, admitindo e demitindo, eu acho que esse pessoal vai começar a ter um pouco mais de respeito e de receio em colocar em prática as suas estratégias políticas que, em muitas vezes, não se harmonizam com a necessidade que o país precisa e poderia ter. Então, eu acho que no dia que a política brasileira tiver compromisso com o realizar tudo aquilo que esse país pode ser, a gente muda esse jogo rapidamente. Enquanto isso não acontece, aí nós temos que ser criativos, inteligentes, resilientes, criar, ou seja, dar cavalo de pau o tempo todo, uma capacidade de criar e de inovar o tempo todo, porque não dá para esperar. Mas, assim, continuo acreditando muito na economia brasileira, a despeito da política, e acho que esse país vai ser, como diz o meu sócio, o Dr. Mário Barreto, quando ele fala, por exemplo, de uma criança que vai nascer. Ele diz assim, uma criança nasce com o médico, sem o médico e apesar do médico. Porque o parto é algo tão natural que a criança vai nascer. Na maioria esmagadora das vezes. Tem momentos que um parto complica. Mas dentro da essência conceitual, uma criança nasce com médico, sem médico ou apesar do médico. E eu diria que o Brasil será uma potência mundial fortíssima ali, entre as 5 ou 6 maiores, novamente, com esses caras, sem esses caras, ou apesar deles. Eu ficaria nesse papo até de manhã, conversando, ouvindo um pouco desse saber. Mas como a gente já está encaminhando aqui para o fim, eu queria aproveitar só para trazer isso para a prática. Assim, o que o Nacélio, quais são os planos hoje? Nacélio pensa para o agora, para o futuro? Conta um pouquinho para a gente. Bom, são 2 projetos, agora no curtíssimo prazo e doravante. Primeiro é continuar dando músculos para essas 2 crianças aí, a Way Digital e a PortSeg, para transformá-las em empresas musculosas, rampadas para crescimento, inaugurando patamares novos a cada período e viabilizar isso no menor espaço de tempo possível. E o outro é como um apaixonado por desenvolvimento de gente, como um apaixonado por educação sustentável, permanente, continuada, como um instrumento de alavancagem da vida, alavancagem de empresas, alavancagem de profissionais. A gente está viabilizando esse hub de educação corporativa que tem esse momento como um pedacinho desse hub, ou seja, essa conversa corporativa, vivências empresariais. Quero trazer muito aqui para conversar comigo e com a plateia, com o público desse espaço sobre vivências. Porque eu entendo que a vivência vale mais do que o conceito. A vivência é a prática, e a prática é vital porque ela foi vivida. E quando ela é contada, é uma história que marca, é uma história que ensina de uma forma cabal e definitiva. Então, a ideia, dentro desse hub de educação corporativa, que vai ter esse podcast, que vai ter videoaulas, que vai ter salas de bate-papo, que vai ter palestras, que vai ter eventos in company, eventos abertos, uma série de ações dentro deste mundo de educação corporativa que a gente está inaugurando aqui agora. O objetivo é fazer com que isso agregue um valor, preste um serviço informativo, educativo, para profissionais e para empresas, especialmente profissionais e empresas. Então, são esses 2 mundos, Vladson. Digamos assim, dá uma musculatura maior para as 2 empresas, imprimir um ritmo de crescimento mais intenso, a gente está encontrando novos caminhos e atuar muito fortemente naquilo que é talvez a maior paixão da minha vida, que é o desenvolvimento de gente, o desenvolvimento de pessoas, educação para a vida, educação para o trabalho, ou seja, fazer, por exemplo, gente nova que entra no mercado de trabalho, ganhar um nível de maturidade, por tudo que eu queria hoje. Por exemplo, um sonho
que não dá mais para eu fazer, mas que eu falo muito para os meus times aqui. Eu falo assim, ó, sabe, tudo que eu queria era ter, na idade de vocês, ouvido alguém falando o que eu estou falando para vocês. Quando eu tinha a mesma idade de vocês, eu queria, quem me dera, eu ter tido alguém que falasse tudo aquilo que eu hoje estou falando para vocês. Então eu quero sempre fazer aquilo que me faltou lá atrás, como uma forma de dizer assim, ó, tá vendo como funciona? Tá vendo como é bom? Eu tenho certeza que essa meninada que começa aqui com a gente, ela será um profissional diferente na hora que ela sair, independente do tempo que ela passe aqui, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Ninguém vai sair daqui igual ao jeito como entrou. Todo mundo que estiver gravitando ao redor dos nossos negócios, esse é um compromisso que eu tenho com cada profissional, com cada colaborador, com cada parceiro de negócios, é que ninguém sai do mesmo jeito que entrou. Vai todo mundo sair melhor. Sim. E esse é o meu compromisso com a vida, com a empresa, com as pessoas. Uma coisa que é legal, eu li uma vez num quartel do Exército Brasileiro, uma frase que terminava dizendo que o exemplo arrastava. Tipo assim, o exemplo ele arrasta. Quando você apresenta o seu nível de entusiasmo, de vontade, é muito mais além do que o que você está dizendo. É como se eu dissesse assim, caramba, eu quero isso para mim porque esse exemplo ele me arrasta, ele me impulsiona, ele me direciona. E eu tenho certeza que várias pessoas que estão nos ouvindo aqui agora vão querer beber mais desse exemplo. Então, como é que eu conheço um pouco mais de Nacélio Maia? Eu encontro onde? Qual é a rede social? Fala pra gente. Cara, aquilo ali é uma miscelânea, né? Talvez eu tenha que organizar. Mas eu tenho um canal no YouTube, né, onde eu falo muito da minha fé, da minha expressão de fé. Falo algumas coisas do segmento corporativo, falo um pouco de cenários econômicos, políticos. Nacélio Maia, um canal no YouTube. Tenho as mídias sociais, do Instagram, do Facebook, também com o meu nome, né, @Nacélio Maia. E agora a gente vai fundar toda essa área digital do Gente e Gestão. Então, tudo que a gente for fazer aqui vai estar no Gente e Gestão e a gente vai estar compartilhando aí nas nossas mídias pessoais. Aí. Tem algo que a gente ficou de dizer e não disse? Tem alguma coisa que você diga que faz esse é um assunto que precisa ser tratado? Faz desse momento agora, aproveita e fala para o povo e finaliza nosso momento de Gente e Gestão contando um pouquinho disso. Talvez assim, algo que eu gostaria de falar aqui, de firmar, e você falou agora recente no finalzinho aqui, que é um dos pilares do nosso estilo de liderança, é você liderar pelo exemplo, é você dar o exemplo. Se você ainda não é um líder de times, de equipes, ou dentro de um ambiente empresarial, mas o seu exemplo precisa ser maior do que as suas palavras. Se for necessário, você fala. Mas o importante é aquilo que você vive. Não é o fato de você dar um testemunho. O storytelling é uma virtude importante para quem trabalha com times e com equipe, mas é muito fácil você construir uma narrativa, é muito fácil você construir uma história, mas essas histórias e essas narrativas nem de longe têm o peso daquilo que a sua vida revela, daquilo que a sua vida fala. E assim, o que a gente quer trazer para esse espaço aqui, Vladson, são esses cases, são essas vidas recheadas de grandes experiências para contar essas histórias aqui, sob, digamos assim, o ângulo de pensamento de que a experiência vivida vai sempre valer muito mais do que qualquer conteúdo conceitual, teórico ou qualquer fala. É a vida se expressando muito além das palavras, apesar de entendermos que as palavras também são vitais, são muito importantes, a comunicação é algo importante, mas a vida tem que falar mais alto sempre. Esse foi o Gente Gestão, conduzido aqui por mim temporariamente, porque daqui por diante nós teremos Nacélio Maia chamando vários convidados para a gente conhecer um pouco mais de histórias inspiradoras e exemplos que arrastam. É isso aí.